Professor, eu queria agradecer a sua presença aqui conosco, sendo o senhor participante dessa linha de pesquisa da UNB Direito Achado na Rua, com uma linha de pesquisa mais ligada ao acesso à justiça. Então, eu começo a nossa entrevista perguntando para o senhor, a partir da sua pesquisa, que avaliação a gente pode fazer na democracia brasileira com relação ao acesso que o cidadão tem à justiça. Muito bom. Eu que agradeço, então, o convite, Tânia. É uma satisfação muito grande estar aqui dialogando com vocês sobre essa temática. A questão do acesso à justiça no Brasil, ela, em outros países também, ela traz uma dimensão interessante, bastante emblemática. Por quê? Porque o Brasil ele já é reconhecido como um país que observa uma explosão de litígios. Temos muitas ações judiciais em curso, algo em torno de 100 milhões. É muita coisa. Em um primeiro momento, isso passa uma sensação, uma informação, talvez, de que a sociedade está acessando o sistema de justiça, o poder judiciário, para resolver os seus conflitos. Isso significaria que a sociedade, então, elege o poder judiciário como o melhor dos mecanismos de solução de conflitos, dentre uma imensa gama de instituições, de mediações de solução de conflito. Acontece que os estudos sobre acesso à justiça, desde a década de 70, lá nos Estados Unidos, com bastante influência aqui no Brasil, já conseguiram identificar, através de uma lente para enxergar melhor o fenômeno, conseguiram identificar que a explosão de litígios não necessariamente significa a elevação do acesso das pessoas à justiça. Por quê? Porque observa-se no Brasil, assim como em outros países no mundo, um elevado número de processos judiciais e um reduzido número de sujeitos que estão presentes no ambiente judicial. Muitos processos e poucos litigantes, muito litígio e pouco litigante. Ou seja, quem reclama é um grupo pequeno, mas com muita reclamação. Exato. Quem elege o judiciário como a melhor esfera para resolver o seu conflito é um grupo pequeno nessa sociedade. Lá nos Estados Unidos, lá na década de 70, foram chamados de repeat players, quer dizer, os mesmos jogadores. Aqui no Brasil foram chamados de litigantes habituais, aqueles que se habituaram a buscar a justiça e selecionam a justiça porque possuem um referencial positivo de conquista de resultado, de êxito nessa esfera. O CNJ já incorporou isso à sua agenda analítica e publicou uma pesquisa em 2012 apresentando quem são os grandes litigantes no Brasil. Justamente uma pesquisa que revela para a gente que temos muitos litígios e poucos litigantes. Então, sistema financeiro, cartão de crédito, empresas de telefonia e o Estado, principalmente o Estado brasileiro é o maior litigante. Temos até uma análise do professor Joaquim Falcão que diz que o Estado faz uso patológico do judiciário. Isso significa que temos muitas ações e poucos sujeitos reivindicando o sistema judicial como a sua esfera de solução de litígios. É um pouco do reflexo da concentração de riquezas, da desigualdade social no nosso país. Ela também produz esse reflexo no acesso à justiça. Muita ação, mas pouca gente usufruindo desse ambiente proporcionado aí pelo Estado. Bom, partindo da linha de pesquisa do direito achado na rua, ou seja, o direito que emerge da própria articulação da sociedade, da expressão do exercício da cidadania, né? Que não é o direito positivo dos códigos e da lei, é dessa dinâmica da sociedade. Como que dialoga o Poder Judiciário, que está atendendo concentradamente a um grupo, com essa movimentação da sociedade, né? Bom, aí é uma questão interessante para reivindicarmos a compreensão sobre a relação entre justiça e democracia, principalmente nos últimos 30 anos no Brasil. Nós percebemos aí uma relação de constituição do direito. Quer dizer, essa noção reivindica para a gente a relação entre a política e o direito. A política é o campo constitutivo do direito. É no ambiente da política em que se delimita o que é direito, quem tem direito e como o direito vai ser exercido nessa sociedade.
Tradicionalmente, então, esse campo, a política foi exercida no ambiente institucional do Estado moderno, notadamente no Poder Executivo e Legislativo, designando as soluções para o Poder Judiciário. Acontece que a sociedade, ela enxerga esse processo e ela reivindica a expansão desse lugar de realizar a política. Também, talvez, reivindicando a desconcentração do poder de dizer o que é direito nessa sociedade. E a sociedade reivindica, então, a rua, esse é o nosso referencial, para dizer aqui também se delibera sobre o que é direito nessa sociedade. Notadamente, sujeitos que não estão participando do ambiente institucional de deliberação política reivindicam a rua como um espaço, o seu lugar de dizer e participar da constituição do direito nessa sociedade. Nós observamos que esse processo de reivindicação da rua, ele acaba gerando a expansão política da própria sociedade. Eu expando o rol de sujeitos que participam dessa deliberação sobre o direito na sociedade. É um espaço mais democrático de constituição do direito. Novos sujeitos ocupam esse lugar e assim participam do processo político. Historicamente, quando a sociedade reivindica esse lugar e expande a noção de política, expande os sujeitos que começam a deliberar sobre o direito, e quando eu tenho novos sujeitos, eu acabo designando novos direitos para essa sociedade. É o que aconteceu aqui no referencial histórico da Constituição de 1988, né? Esse lugar de realização do direito foi ocupado por novos sujeitos que designaram para a gente uma Constituição cidadã, como foi dito então por Ulisses Guimarães. Ampliando o rol de direitos fundamentais e redesenhando as funções do Estado, principalmente na sua relação com a sociedade. Notadamente, os direitos fundamentais, eles se referem a essa relação entre Estado e sociedade. O modo como a sociedade participa das instituições estatais, o modo como o Estado se relaciona com os direitos e garantias fundamentais e principalmente econômicos, sociais e culturais. A expansão política da sociedade, reivindicando novos direitos, acaba designando, então, ocasionando a expansão política do direito. Em que sentido? A ampliação da densidade política do que seria o direito das mulheres, o direito da população negra, o direito referente às sexualidades, o direito referente às desigualdades econômicas, sociais e culturais. A expansão política da sociedade expande a noção de direito. E quando eu observo a expansão política da noção de direito, nessa relação Estado e sociedade, acabo também encontrando em uma relação de causa e efeito a expansão política do sistema de justiça, a expansão do protagonismo da justiça para se referir sobre temas de elevada intensidade política, econômica e social. É um modelo histórico que encontra a sua referência original, talvez, na experiência estadunidense da década de 50, dos civil rights do movimento negro, que aqui nós designamos por direitos humanos. Ali a população negra ocupa a rua para dizer o que é o direito da população negra nos Estados Unidos. Muda a chave constitutiva do seu direito. Essa relação também teve um reflexo institucional. A Suprema Corte, então, nesse ambiente, vai julgar o caso Brown versus Board Education, que efetivamente encerra a segregação institucional, a segregação racial institucional nos Estados Unidos. É um modelo em que se observa algum diálogo entre a sociedade, o movimento negro, o poder executivo com o welfare state, também ampliando as noções de direitos econômicos e sociais, e o poder judiciário também imbuído nesse projeto de sociedade. Observamos outras experiências históricas em que a expansão do protagonismo político da justiça dialoga com a sociedade e com outras instituições, como o modelo colombiano. Na Colômbia, a Suprema Corte colombiana ela é reconhecida como uma corte que consegue e recebe demandas de alta intensidade política referida aos direitos econômicos, sociais e culturais. Uma sociedade dilacerada por conflitos armados e que acabou levando
levando esse dilema, principalmente pela questão dos desabrigados pela guerra civil, para a justiça. Eles desenvolveram lá uma noção de ativismo dialógico. O judiciário recebe essa demanda de alta intensidade política, mas não decide sozinho. Ele chama a sociedade, chama o Poder Executivo para decidir como resolver essa questão. Professor, eu agradeço a sua presença aqui conosco. Eu que agradeço, muito obrigado.